Viva! Patrícia Reis, jornalista, escritora. Hoje, Chega, não? o- Já é uma carga de trabalho. hoje sentes-te mais jornalista ou mais escritora? Boa pergunta. Não sei se isso tem dias. Tem dias. Eu sinto-me sempre uma aprendiz, estás a ver, de feiticeiro, na verdade, para ser sincera. E como eu gosto de muitas coisas, eu gosto de fazer muitas coisas e gosto de coisas muito diferentes. Portanto, na verdade, eu não sou só jornalista e escritora, porque eu faço edição, porque eu faço produção de exposições, porque eu faço curadoria, porque eu faço coisas. Eu gosto de fazer coisas, pronto, vá, vamos pôr assim. E não há uma coisa que. Que seja predominante. Não, Não que há. estás no tribunal e dizes Patrícia Reis declara-se desde já. Como é que é? No tribunal perguntam-nos, não é? Quem é que é? Qual é a sua profissão? Eu tenho muita dificuldade em responder a isso, mas claro que sim. Eu digo sempre que sou jornalista, tenho carteira profissional de jornalista, sou jornalista, é uma maneira de olhar para o mundo e claro que também sou escritora. É outra maneira de olhar para o mundo. Vamos falar do olhar para o mundo, vamos falar também das tuas escritas, daquilo que tu escreves. Como é que se escreve um livro? Com dificuldade. Isso não é charme de escritor, não é que isto é tão difícil, tão pesaroso. Qual charme? Isto é Não. muito doloroso. Há livros mais dolorosos do que outros. Eu acabei de escrever um romance que diverti-me imenso. Pela primeira vez posso dizer aquela coisa de diverti-me à ufa. Como é que se chama? Não sei. Ainda não tem título. Pões o título no fim? Os títulos é sempre um drama para mim. Então, mas porquê? Porque tens muitos? Porque é difícil? Não tenho, porque é difícil encontrar um bom título. É muito difícil de encontrar um bom título. E é o autor que tem que fazer o título ou o editor pode dar aí uma ajuda? O editor pode dar uma ajuda, mas neste momento o livro está só comigo, portanto é só meu neste momento. Então, conta-me como é que é a mecânica. Tu tens uma ideia. As ideias nascem de onde? Das árvores? De onde é que As ideias nascem de onde? José Eduardo Agualusa diz que sonha aos livros, que é uma coisa que eu acho muito bonita. Sobretudo. Sobretudo, mesmo, não é? Sonha, acorda de manhã, onde é que está o meu papel, onde é que está a minha caneta, vamos lá. Imagino que não seja bem assim, mas acho bonito. Lá está o charme. Sonha um livro. Bom, portanto, é um homem charmoso, é um facto, mas eu percebo que também haja uma dimensão quase transcendental na forma como os livros te chegam. E lendo os livros dele, eu até tendo a acreditar que ele, de facto, de alguma maneira sonha os livros. Pois, lá está. Eu não os sonho, geralmente é uma personagem que me surge, e surge-me logo com corpo e roupa e tudo. Surge-me esta personagem. Esta personagem tem uma história para contar. Eu geralmente nunca sei o fim daquilo que estou a escrever. É dificílimo para mim fazer aquelas estruturas à americana. Vamos fazer uma narrativa, estruturas de narrativa, introduções, e agora o herói, e o anti-herói, e agora o conflito, e agora... Essas coisas para mim são todas uma grande treta, funcionarão. Mas não dá jeito ter uma Deve estrutura. dar, mas a mim não me dá jeito nenhum. Deve dar às outras pessoas, certamente. Senão as pessoas não fariam, não é? Portanto, tu tens um personagem, aparece-te ali uma pessoa e depois fazes o quê? Depois sento-me e escrevo. Ponto. Ponto. Interrogas o personagem? Geralmente é porque tem uma história para contar. Os livros mandam muito em nós, mais do que nós mandamos nos livros e nas personagens. As personagens têm vida própria. Eu sei que isto pode parecer uma coisa um bocadinho estranha, mas é verdade que há ali um momento em que a personagem e a história vai para onde quer, não é para onde eu quero. Isso para mim é muito claro. Eu dou-te um exemplo. Eu escrevi um livro há uns anos de que gosto particularmente, chamado No Silêncio de Deus, e há uma personagem que é o Manel Guerra, que é um velhote escritor que terá ganhado um prémio muito, muito grande, um Nobel da Vida, e que tem um cancro e vai morrer para Amsterdão. Pronto. E instala-se no bairro das prostitutas e eu ia matá-lo. Sabia exatamente o que é que queria contar e ia matá-lo, ele ia morrer. Mas depois apaixonei-me por ele, acho que ainda hoje estou um bocadinho apaixonada por ele e não o consegui matar. Subverteu-te? De alguma forma. Exigiu de mim outra coisa. Então, mas tu, quando É estás... muito difícil matar um personagem, é? Então, mas não é isso que os escritores fazem habitualmente? Quer dizer, Matar personagens? É isso, quer dizer, há alguns até que eu tenho a certeza de que cada vez que aparece num capítulo um personagem que eu gosto mesmo muito, É para morrer. raio do escritor. Raio de escritor. Está a fazer isso quase deliberadamente? Não sei, eu não matei assim muitos personagens ao longo da minha escrita e dos meus livros, confesso-te. Então, e como é que se ouvem os personagens? Porque isso interessa-me. Como é que se ouvem? Como é que se ouvem? É como tu ouvires as crianças que estão a pedir para ir comprar gelados.
repousados ou bombons, puxam-te pela manga, estão na tua cabeça. Para mim é um processo muito mental de coleção de ideias e só depois é que me sento a escrever. E sem correr o risco de repetir, não acreditando eu em estruturas, acredito muito que a forma como eu vou reunindo as coisas na minha cabeça depois terá uma estrutura por si. Mas lá está, mas tu beneficias de um treino. O primeiro romance que tu escreveste obedeceu também a essa mesma métrica? Tu teres uma ideia, uma epifania e depois começares a escrever? O primeiro livro que eu escrevi chama-se Cruz das Almas e eu levei 12 anos para o publicar e escrevi numa máquina de escrever no Brasil, onde havia um surto de cólera e não se podia sair do hotel, e depois perdi as páginas, depois recuperei as páginas, depois passei para dentro de uma disquete, havia disquetes na altura, Que risco. imagina, não é? Depois a disquete desapareceu. É todo um processo, é toda uma história. E o que me apareceu foi um personagem. E tu É passaste. sempre a mesma coisa, é sempre aquela, é sempre esse o mote, é aparecer aquela pessoa. Homem ou mulher, pouco importa. Geralmente, é muito curioso, mas geralmente os meus personagens são homens. Não sei o que é que isto diz de mim enquanto feminista, mas a verdade é que são homens. Não é que eu não tenha mulheres nos meus livros, mas é personagem. Enfim, pois é isso. É mais fácil escrever pensando como um homem do que como uma mulher? Nesse Essa é diálogo? a grande maravilha do mundo do escritor, é que tu podes pensar como tu quiseres. Podes pensar como um homem velho que está a morrer de cancro, podes pensar como uma mulher que se põe em causa a sua sexualidade e pensa em fazer um processo de transição de género. Podes pensar como uma criança que está em vias de ser adotada e não quer ser adotada. Podes pensar como tu quiseres. Essa é a grande coisa da ficção, é a imaginação, é a possibilidade de tu seres muitos, não é? Não seres apenas tu, mas seres muitos. E vem tudo da imaginação? Ou tu vais buscar coisas que. Eu acho que nós somos todos uns larápios da realidade, atenção. Andamos sempre a roubar ali Sempre. o pedacinho da narrativa do outro Sempre, lado? sempre. Sempre a roubar um bocadinho daqui, um bocadinho dali. Os meus filhos às vezes dizem, e pronto, e abri o livro da minha mãe e lá estava o não sei o quê que eu reconheço imediatamente. É tudo é uma salada russa entre a imaginação, aquilo que vamos observando, as histórias que nos vão contar. Não é um decalque da realidade. Isso nunca funcionará, na minha opinião. A grande literatura não é um decalque da realidade. Exceto na biografia. Isso é diferente. Isso não é literatura, é um género, não é? Eu até diria que é um género jornalístico. Mais do que literatura. Mais do que literatura. Mas tu fazes assim uma mistura de várias coisas. Tu contas uma história que. Por exemplo, eu tenho uma personagem que tem. Há sempre uma personagem nos meus livros que tem um sorriso torto. Agora pergunta porquê? Sei lá, porque quando eu escrevo é o que me sai. É que a pessoa tem um sorriso torto. E depois tu interrogas-te porque é que. Eu não me interrogo nada. Pões lá. Pronto, só te estou a dizer que se tu fores ler, sei lá, o Arturo Pérez Reverte, por exemplo, encontrarás sempre xadrez e encontrarás sempre mar. Porque há pequenas coisas que são nossas, que estão ali, não é? O Virgílio Ferreira tem uma frase que eu gosto particularmente, que é: um romance é um biombo atrás do qual a gente se despe. E é isto. Essa é uma declaração maravilhosa. É o Virgílio Ferreira, não é? Não, esse é o ponto, quer dizer, porque há bocadinho estávamos, antes de começarmos a gravar, a falar da psicanálise, de ir para o divã. De alguma maneira é uma forma de expiação dos nossos pecados e desejos mais inconfessáveis? Ou... Eu acho que são a Agostina, enfim, a Agostina Bessa Luís, que é este monstro da literatura, e digo no presente porque continua a ser um grande monstro da literatura. Dizia que se escrevia, que se deveria escrever para incomodar. E eu concordo com ela. Eu acho que nós devemos escrever para incomodar. Para nos incomodarmos a nós próprios, enquanto pessoas, e para incomodar o outro. Não é só pela história? Não também é só pela história, é pelo aquilo que tu é por aquilo que tu proporcionas e promoves de pensamento sobre qualquer assunto. E isso é uma coisa na qual eu acredito. Não é? Então não faz muito sentido. O que é que tu queres dizer? Vais escrever? Eu vou escrever um livro. Há pessoas que acham que é assim. Eu vou escrever um livro. Porque hoje em dia o gato, o cão, o rato, o periquito escreve livros. Não é? Sexy. É sexy. E dá estatuto. As pessoas ainda acham que o livro dá estatuto, que é uma tanga, porque ninguém vive dos livros, não é? Porque os livros não dão dinheiro. Não ganha dinheiro, mas dá estatuto. Depende.
É uma coisa de intelectual chique? Não sei se É é de um, intelectual é um chique hoje em charme? dia, não sei. Eu acho que para mim escrever é uma necessidade. Ponto. Desde pequenina. Se não É, escreveres, rebentas. se não escrever, não me entendo. E não entendo o mundo. É muito mais básico do que isso. Não arrebento coisa nenhuma. Continuo a viver como as outras pessoas. São, Mas são os óculos, são uma lente são para, uma para distrair. lente, são uma forma de observar o mundo, claro. E são uma forma de me incomodar e de incomodar os outros com as questões. Quando tu te sentas e dizes vou escrever um livro, não é assim. É o que é que eu tenho para dizer? Começa por aí. Claro, o que é que eu tenho para dizer? O que é Isso, que me perturba o que é que, qual é a reflexão que eu quero fazer neste momento? essa é uma relação com a verdade. Lá está. O que me incomoda, se eu vou falar sobre a verdade, tenho que me implicar. Tenho que dizer, olha, eu não gosto daquilo ou gosto Ou do não, outro. ou não. Uma neutralidade. Não, depende dos assuntos. Tu és uma ativista social. És, claro que sim, é uma feminista, fazes barulho, fazes muito barulho, tenho a Olha, dizer. não faço muito barulho, vá. Até sou bastante contida. Há aí pior que eu. Há aí muito pior. Não sei se isso é bom para a causa já agora. O Só quê? Ser o quê? Uma ativista? barulhenta. Barulhenta. Sim. Eu acho que tu não tens outro remédio. Ou afasta militantes, ou afasta os neutros. Não sei se afasta, eu acho que as pessoas. Há muita gente que acha que as feministas são umas chatas, mas depois tu tens uma conversa razoável, Vamos explorar isso. Porquê que será que há essa percepção? porque a maioria das pessoas tem uma concepção errada sobre aquilo que é o feminismo. E o feminismo não é uma coisa para diminuir os homens, não é uma coisa para queimar sutiãs, é apenas e exclusivamente isto. É uma causa que advoga a igualdade e a paridade entre os sexos. E ponto. E onde, Mais nada. É só isto. e onde é que está o incêndio da polaridade nesta conversa? Como Isto, assim? isto é, porquê que esse tema, o tema não em si, É uma questão de poder. Os homens não querem largar o seu poder e os seus privilégios. As mulheres hoje em dia continuam sem poder confiar nos homens. É simples. Porque os homens continuam a matar as mulheres. Porque os homens continuam a rebaixar as mulheres. Porque a candidata do Partido Socialista à Câmara de Lisboa aparece e a primeira coisa que fazem é body shaming a Alexandra Leitão. Não fariam a um homem. ninguém discute a ideia, ninguém discute quem é, ninguém Ninguém discute os discute o méritos? percurso, ninguém discute. Não, o que interessa mesmo é a facilidade da agressão. E a facilidade da agressão às mulheres é mais fácil. Sempre foi mais fácil. Embora nós estamos a falar da política, e eu conheço alguns casos, não vou citar nenhum em particular, de políticos homens que são também gozados pelo seu aspecto físico, Mas é mais raro. pelo Certo? seu tamanho. Sim, mas é mais raro. É Não é? mais assim. Certo? Dizer que o Carlos Moedas é baixinho, porque é disso que tu estás a falar, Ou que tem uma voz ou que tem que uma não é uma voz voz colocada e de que um não é uma barítono. voz colocada. O Ricardo Araújo Pereira passa a vida a gozar Pronto. com o hélio dos balões. Portanto, O que vale é que o Carlos Moedas tem estrutura para aguentar isso com sentido de humor, não é? mas não deixa E- de ser o mesmo sintoma, não é? Quer dizer, é um ataque direto Certo, à, mas à acontece pessoa e muito não às suas menos ideias. do que acontece às mulheres. Estatisticamente, se quiseres, acontece muito menos do que acontece às mulheres. Como estatisticamente está mais do que provado que nós vamos precisar de 136 anos para chegar à paridade salarial, a fazer as mesmas funções. Estatística. É chato, incomoda, mas é um facto. E repara, a grande figura de 2024 para mim é a Gisele Pillow. A mulher que foi. A mulher que foi violentada, violada, enganada, manipulada durante tanto tempo, por tantos homens. O que é que lhe aconteceu para as pessoas que, porventura distraídas, ainda não. O que lhe não aconteceu sabem o foi que é ter que um aconteceu? marido, foi ter um. A senhora Pellicot tinha um marido de longa data que a drogava e depois convidava outros homens para virem violar a mulher. Isto basicamente foi o que aconteceu. Tu não ouves uma história destas com um homem. E mais te digo que esta senhora tem todo o meu orgulho e compaixão pela forma como lidou com isto, porque ela não se enfiou na vergonha, não se enfiou na culpa, não duvidou dela própria, assumiu-se como uma mulher completamente destruída por esta situação, mas dizendo a vergonha tem que mudar de sítio. Não sou eu que tenho que ficar envergonhada, não é? E deu a cara. E deu a cara. Porventura, se uma situação destas acontecesse com um homem, não só não daria a cara, como não faria as páginas de jornais que fez este caso. Porque os homens iriam esconder. Que é uma questão de poder. Há coisas que aos homens não acontecem.
E acontecem, claro que acontecem. É evidente que tu tens estudos que te provam que as agressões sexuais aos meninos e aos rapazes e aos homens existem. Elas existem estatisticamente num número menos, enfim, menos, um número menor. Pronto. Mas elas existem, estão lá, mas lá está. Mas isso tem a ver com poder, tem a ver com tabu, tem a ver com Tem não, com tudo, tem a com ver não com. querer Tu, discutir. tu não falas sobre as agressões sexuais aos rapazes e aos homens com tanta facilidade como falas das mulheres. Porquê? Porque há muito preconceito ainda e há muita vergonha, não é? Há muito silêncio à volta das coisas. O que acontece com o movimento feminista é precisamente encontrar um lugar em que se possa dizer as coisas como elas são. Olha, há bocadinho estavas a falar da questão dos salários, que é curioso, porque quando nós lemos a lei, nomeadamente do Estado, supostamente Somos todos iguais. para trabalho igual, salário igual. Pois, está bem. Mas não Está bem? acontece. Não, não acontece. Não acontece e nós sabemos que não acontece. Não acontece. As mulheres portuguesas são das mulheres que mais trabalham na Europa. Sabias disto? Porque são aquelas que têm na sua maioria, as mulheres portuguesas têm a seu cargo os filhos, os mais velhos, a casa, além do trabalho. Estão a pagar a fatura de serem as cuidadoras? Estão a pagar a fatura de serem as cuidadoras e estão a pagar a fatura de não existir um registro de paridade. E é a razão pela qual o feminismo faz sentido enquanto causa. Que é dizer, atenção, ser feminista não é uma coisa das mulheres. Eu conheço muitos homens feministas. E ainda bem. Ainda bem que eles existem. Porque esta luta, este caminho, não se faz sem os homens. Ninguém quer excluir os homens desta equação. E, portanto, voltamos à tal polarização. A polarização pode estar enfim, a não ser tão favorável à causa, ou, vou perguntar de outra maneira, a polarização é boa ou má para a causa? É necessária ou está a ser Eu não tóxica? percebo essa tua pergunta. O que é que tu entendes por polarização? Isto é quase uma discussão Benfica-Sporting, não é? Quer dizer, tu estás a colocar a coisa numa ótica que é a ótica dos direitos humanos e da mais elementar justiça, que faz todo sentido. Que é o feminismo. Todavia, a discussão pública nem sempre tem esse padrão. Quer dizer, quando o tema aparece, e tu há bocadinho estavas a dizer, bom, isto é uma questão de poder, quem tem o poder, eu diria mais, não, independentemente de ser homem ou mulher, quem tem o poder não o quer Não perder. quer perder, De claro, todo, não é? Portanto, claro. é uma Por isso reação. é que se chama poder. Tal como- Há mulheres de poder, certo? Há poucas, mas há. E então? ainda bem. E como é que se comportam estas mulheres? Essas mulheres comportam-se o melhor possível, como é óbvio, e depois, quando estão no poder e querem fazer o seu caminho, são sujeitas a body shaming, tal e qual como eu referi há pouco em relação a Alexandra Leitão, do Partido Socialista, e a sua candidatura, eventual candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Ou o vestido da Assunção Cristas, que levantou tanta polémica porque tinha kiwis, e por acaso até era de uma estilista do Porto, que eu gosto bastante, a Cátia Chiomara, e portanto também era uma maneira de levar o design português cá para fora, mas sobre isso também ninguém quis saber. Ou meterem-se com a Isabel Moreira, também do Partido Socialista, a Assunção Cristas do CDS, porque apareceu em biquíni. Ou, caramba, nós vimos os mamilos do Marcelo Rebelo de Sousa todas as semanas, quase. Na praia? Claro. Ou na piscina, onde ele quiser, mas vimos ou não vimos? Então, e agora vimos uma mulher em biquíni e é um problema? Portanto, há um duplo padrão. Pelo menos, se tivéssemos uma mulher presidenciável, tínhamos essa grande alegria. Não tínhamos que gramar com os mamilos dela. Olha, por acaso tinha esta manhã, numa outra conversa anterior com um amigo, estávamos a falar agora que nós devemos ser o país do mundo com mais canais de notícias do planeta, mas há uma coisa boa que está a acontecer, que é o número de vozes, infelizmente se calhar só na área da política, provavelmente outras áreas deviam aparecer, já nos esquecemos da pandemia, de aparecerem muitas mulheres comentadoras políticas, jovens, e do que está a acontecer nas redes sociais, nos Facebooks desta vida, das pessoas se dedicarem a comentar não as ideias, o que estão a defender, o que estão a refletir em termos políticas, mas lá está, a falar sobre o corpo, sobre o Instagram delas, sobre a maneira como elas vivem na sua vida real. E não no universo da política. Lá está, mais uma vez o duplo padrão. Não sei se é um duplo padrão. Eu acho que hoje as pessoas utilizam as redes sociais para dar a ideia de que a vida delas é assim, assado, cozido, frito ou refogado. É um marketing. Pronto. É um self-marketing. É uma propaganda. Pronto.
É um self-marketing, não tem mal nenhum. Há pessoas que usam só as redes sociais para promover o seu trabalho e também está bem. E há pessoas que usam as redes sociais para mostrar as praias onde andam e também está bem, está tudo bem. Em democracia está tudo bem. O problema das redes sociais é que vieram permitir comentários atrozes, de uma violência extrema. E isto não tem consequências, há uma impunidade. E hoje fala-se muito de liberdade de expressão, mas eu acho que a liberdade de expressão tem que ter um mínimo da dignidade, tem que pelo menos obedecer à dignidade. Não é? É essa linha. Essa linha. Tu podes não gostar da pessoa A, porque ela, ideologicamente, por exemplo, é contrária às tuas ideias. Mas não quer dizer que não consigas conversar com ela. O problema é que hoje estamos num mundo que é assim: ou estás comigo ou estás contra mim. Tal e qual. E eu não estou disposta a debater contigo. Agora, quando tu não debates, não há promoção de pensamento. Não há promoção de pensamento, as ideias não evoluem. Eu posso discordar, tu podes ser do Benfica, por hipótese, não sei se és. Não, do Futebol Clube do Porto mesmo. Pronto, é que Cristo. Tu és do Porto, eu sou do Belenenses. Não também, temos conversa. o Belenenses também é uma, quer dizer, é uma escolha muito segura. Claro, é uma escolha de quem não gosta de futebol, porque assim não tenho conversas com ninguém. Pronto, é uma estratégia minha. Eu gosto Vá. de Belenenses. Pronto, e eu gosto muito da cidade do Porto, não é? Pronto, mas já- não gosto de futebol, portanto. Já temos aqui uma ilha. Pronto. A verdade é, não quer dizer que não possamos conversar. E hoje as pessoas não estão dispostas a conversar, estão dispostas a atacar, estão dispostas a criticar. É tudo muito fácil. E é muito português isto, porventura será muito da condição humana e acabou e não há nada a fazer, que é nós ou queixamos ou criticamos. E julgamos com uma facilidade medonha. Nós não sabemos da missa à metade e já estamos a julgar qualquer pessoa. E a pandemia veio agudizar este sentimento de... olha, eu vou-te dizer, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito terrível, que é o outro como possibilidade de agente de morte. Eu não vou chegar àquela pessoa porque ela pode trazer o vírus. Tu és uma ameaça para mim, no fundo. Tu és uma ameaça. Mas isso é quase uma hipocondria social, não é? E essa hipocondria social manteve-se ao longo destes anos, pós-pandemia, salvo seja, porque eu acho que a pandemia veio para ficar de alguma forma, que é... as pessoas estão mais individualistas, estão mais egoístas. Lembras-te no início quando dizíamos isto agora, vamos todos ficar melhores, vamos todos valorizar o humanismo, vamos todos estar cheios de solidariedade e compaixão pelo outro. Tanga! Nós somos uma tanga. Não foi assim que aconteceu, não é assim que acontece. As redes sociais são um espelho disso mesmo. Portanto, ou estás comigo ou estás contra mim. É simples. E esta realidade é muito limitativa e ao mesmo tempo é muito simpática, digamos assim, para certos movimentos que te querem na carneirada. Claro. Não é? Qual é a tua Quanto verdade? menos tu pensares, melhor. Eu dou-te aqui 2 ou 3 lamirés, trabalho aqui para os punchlines dos jornais, das televisões e das rádios, digo aqui uma frase e tal, e aquilo fica e está bom. E vou ao encontro dos receios das pessoas. Crise económica implica receio. As pessoas têm receio. As pessoas têm medo. O medo limita-te. O medo não é criativo. Se tu tiveres medo, não és uma pessoa criativa. Não tens como. Há uma espécie de cultura narrativa do medo. Claro. Fala do medo. Fala subrepticiamente do medo. Não fala evidentemente do medo, mas fala. Quando nós atacamos os imigrantes, é o desconhecido. Não é? É o desconhecido. Mas depois dou-te um exemplo prático. Eu não gostava nada do meu vizinho porque é indiano. Mas tive um incêndio cá em casa e ele foi a primeira pessoa que me veio ajudar e agora somos grandes amigos. Mas é aquele. Deixou de ser o desconhecido. Mas é aquele. Eventualmente, mas deixou de ser o desconhecido para ser aquela pessoa que foi ajudar. Isso é uma perspectiva francamente utilitária Com certeza. dos outros. Com certeza. Esse é o problema também, não é? Só que os imigrantes neste país estão cá, e ainda bem que estão, e venham mais se for caso disso, estão cá para ter uma vida melhor. Estão cá e pagam impostos, estão cá e contribuem para a sociedade e fazem trabalhos que a maioria da malta que se diz portuguesa, seja lá isso o que for, Não faz. não é? Não quer fazer. Não faz, não quer fazer. Portanto, esta discussão de o outro como agente possível do que for, de violência, do que for, não é? É pelo medo e é pelo desconhecimento. E o medo e o desconhecimento alimentam-se. Porque tu não vês nas televisões, eu não vejo nas rádios, estamos a falar de imigração, tu não vês nas televisões e nas rádios, ou raramente vês. Vamos lá incorporar então as nossas comunidades de imigrantes e trazer esta malta para a conversa.
Tu fazes discursos sobre racismo na televisão com 5 brancos. Percebes o que eu quero dizer? E ninguém pensou nisto. De repente estão no ar, são 5, são todos caucasianos e estão a falar de racismo. SOS racismo. Francamente, tenham lá paciência. Ninguém quer que haja diálogo. Ninguém quer construir pontes. Quer tudo estar no seu condomínio, fechado, estás a ver? Com um arame farpado. E isto é o pior que pode acontecer ao mundo. Olha, mas em princípio nós somos uma civilização gregária. Nós vivemos uns com os outros, nós precisamos de estar uns com os outros, nós queremos estar quando. Queres dizer que somos uns animais sociais? Em princípio, sim, não é? Em princípio, por isso é que vamos depois, Os neste momento o que tu tens são os saudáveis. guetezinhos, não é? A tua bolha? Agora, eu pertenço a esta bolha, tu pertences àquela bolha, tu és daquela tribo, o outro é da outra tribo. É isto que eu te estou a dizer. Estás num condomínio fechado. Não estejas num condomínio fechado. Não te traz nada de bom fechar-nos. Então, e como é que a gente parte esse muro, esse arame farpado? Aina, eu só posso dizer-te aquilo que eu faço. O que eu faço é falar sobre isto. As pessoas querem falar sobre coisas que não têm importância nenhuma. E eu quero falar sobre isto, quero falar sobre como é que nós estamos a viver a nossa democracia, quero falar sobre o futuro dos nossos políticos, como é que nós encaramos, porque é que nós encaramos os nossos políticos sempre com sentido de mediocridade. E com a ideia de descrédito. Sim, eles, aquela entidade anónima, não é? O eles somos nós. Sim, e o eles somos nós, porque o Estado somos nós. Portanto, o que eu faço na minha bolha é tentar abrir a bolha o mais possível e falar com o maior número de pessoas. Tentar não ter preconceito. Tentar estar disponível para o diálogo. Tens que estar disponível. Se não estiveres disponível... Olha, é impressão minha ou cada vez é mais difícil e menos bem visto a arte de fazer perguntas? Claro, porque é perigosíssimo. Também cada vez é mais difícil fazer jornalismo digno desse nome. Porque é difícil, ninguém quer. Ninguém quer. As redações estão como estão, fechado, basicamente. Há redações que têm pessoas com um nível salarial de uma precariedade inacreditável, porque hoje têm e passam recibo e amanhã não têm contrato, não têm perspectiva de futuro. Entretanto, saem 3.500 criaturas de cursos de comunicação social e de jornalismo por ano das faculdades que, coitadas, precisam de fazer estágio, de aprender, de ter a sua tarimba, chamemos-lhe assim, e que são tratadas como carne para canhão. E pronto. E nós não estamos a falar sobre isto o suficiente. E o jornalismo, como a política, é essencial para a democracia. É essencial. Tu não tens uma democracia sem jornalismo. Não é? Não tens. Porque é preciso escrutinar, é preciso perguntar o que é que... Porque é preciso sempre perguntar, porque é preciso sempre ir atrás, porque é preciso sempre ver o outro lado. Ter o contraditório. O jornalismo é isto. Eu vou-vos contar esta história que se passou com a senhora A. Mas com a senhora B passou-se outra coisa. Percebes? Mas isso irrita, lá está, irrita quem... Isso não é conveniente para quem não quer que tu penses. Que chatice, está aqui esta pessoa aqui a fazer estas perguntas, não é? Quem és tu? Pois. Quando eu consigo pensar, consigo decidir, consigo... Pensar, as pessoas precisam de pensar. E para pensarem, precisam de bom jornalismo. E vou dizer uma coisa que é um crime lesa majestade e a seguir, enfim, crucificam-me, mas paciência. Precisam de jornalismo escrito. Porque as pessoas precisam de contexto. Não é uma notícia de 1 minuto. As pessoas precisam de jornalismo escrito. As pessoas precisam de voltar a ler. Porque ler também promove os neuróniozinhos, as célulazinhas cinzentas do cérebro. E nós deixamos de ler? E nós deixamos de ler os jornais. E isso é muito perigoso, deixar de ler os jornais. É muito perigoso não acompanhar a atualidade. Tu não te podes enfiar na tua bolha e dizer: eu não quero saber. Eu nem vou votar, então. Eu vejo aqui no meu... Eu vejo aqui no meu TikTok, no meu TikTok e no meu Instagram e no meu Facebook as gordas, e tenho uma vaga ideia. Apesar de tudo, é curioso, quer dizer, ambos temos filhos relativamente jovens, outros mais crescidos, que apesar de tudo a atualidade chega-lhes de outra maneira, isto é, chega-lhes de uma forma diferente e volta e meia eles comentam coisas os meus filhos não são exemplo, porque os meus filhos são umas criaturas que foram treinadas para estar atentas ao mundo. São umas criaturas que foram treinadas para ser bons leitores. Como é que tu fizeste isso? Eu sou uma boa leitora e eu discuto a realidade todos os dias, e as nossas conversas à mesa de jantar eram conversas. Nunca tive a televisão ligada. Nunca. E conversava-se sobre tudo.
e discordávamos e concordávamos que discordávamos e continuamos a concordar que discordamos nisto ou naquilo e que concordamos no outro e olhamos para as coisas e falamos sobre tudo. Sempre foi assim. Olha, não era tópico desta entrevista, mas tu falaste sobre isso, que é como é que é ser mãe de uma. Se calhar a pergunta é como é que é ser filho de uma mãe como esta. É capaz de ser um bocadinho mais interessante, porque entretanto eu já cá andava, não é? Então deixa-me lá fazer a pergunta concreta, que é como é que é a tua relação com uma personalidade política e pública chamada Sebastião Bugalho? Eu sou mãe dele, sou só mãe dele. Percebes o que eu quero dizer? Uhum. Eu sou só mãe dele. Não sou militante, não sou groupie, não sou chefe de redação, não sou médica, não sou juiz dele, não sou mãe dele, que é a coisa mais importante do mundo. E Sou a portanto, mãe dele. quando pegas no telefone e. Não. 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 Não, então. Não. Não. Não pego no telefone e descasco, era o que tu ias dizer, não é? Puxar, eu ia dizer, vou-lhe puxar a orelha quando ele Não, fizer não alguma coisa faço, que não faço isso. Não faço isso. Tenho demasiado respeito para já, porque o meu filho não é o meu filho mais velho, assim como o meu filho mais novo. São 2 homens, não são 2 crianças. E porque eu tenho respeito pela forma como eles entendem a vida deles e fizeram as suas opções, mesmo que as suas opções não sejam as mesmas que eu faria. E não tem problema nenhum. E isso sim é democrático. Atenção, que é eu respeito o caminho que cada um deles segue. Acabou. Mais nada. Eu não puxo orelhas. Eu não puxo orelhas a um homem com 29 anos nem a um com 25. Estamos malucos? Ok, então, o que é isto? Então, eu fiz o meu trabalho. Dei o pacote com as ferramentas, a caixinha das ferramentas. Dei tudo aquilo que podia, fiz o melhor que consegui. Mas uma mãe é sempre uma pronto. mãe, não é? Uma mãe é sempre uma mãe, mas uma mãe é colo. Eu estou cá para o colo. Portanto, quando alguma coisa não correr bem, Estou cá para o colo, só. há o mimo, não para dizer. Não estou cá para puxar orelhas. Olha, voltamos às leituras. O que é que andas a ler? O que é que eu ando a ler? Olha, isso é uma boa pergunta. Estou a ler um livro incrível. És uma leitora anárquica e tens pilhas de coisas para ler que vais saltando de nenúfar em nenúfar? Eu não vou saltando de nenúfar em nenúfar. Eu pego num livro e leio do princípio ao fim. Ponto. Estou a ler uma coisa que se chama Our Evenings, do Alan Hollinghurst, que é um escritor inacreditável. Tem alguns livros publicados em Portugal. A Linha da Beleza é um livro que eu recomendo. A Linha da Beleza? Sim, gostava muito de voltar àquele momento inaugural em que fiz aquela primeira leitura. E ele é incrível. Pronto. E eu pego e leio até ao fim. O que eu vou saltitando de nenúfar em nenúfar é na poesia. E a poesia alimenta-me muito. Muito. Quando é que voltas à poesia? Na angústia. Quando estás... Nos momentos assim mais de neura, é a poesia. Pronto. E depois recupero muito. E voltas aos... É tipo medicamento. aos poemas, voltas sempre aos poemas de sempre? Ou Não. vais... Não, vou lendo várias coisas. Há coisas às quais volto sempre, não é? Mas eu acho a poesia e a literatura muito salvadoras. Recuperam-nos. Olha, o livro, quando é mesmo muito, muito bom e a gente está ali naquelas últimas 30 páginas a pensar, "Ixi, agora vai acabar e agora vou ficar aqui entre o órfão e o ressacado, não haverá mais nenhum livro tão bonito como este." Como é que é? Como é que é? Fazes como eu. Chego ao fim, fecho o livro, abro o livro outra vez e volto a ler. De novo? Claro. Então, mas isso já não tem surpresa? É outra maneira de encarar a leitura, para lá do deslumbramento. E tu e o contrário, que é tu dizendo, olha, está aqui, este escritor é que é. Este é que é a última bolacha do pacote. Mas não há a última bolacha. Estou a pensar no Javier Marias, por exemplo. Não há. Isso não existe. Existem tantas bolachas no pacote, são todas tão boas. Página 110 já estás a ferver e a pensar, já não aguento este. Eu se não aguento, hoje em dia já não tenho nenhum problema em abandonar. Eu hoje abandono. Pões ao lado? Ponho ao lado. Posso-te dizer, aliás, que aos 18 anos pus os 100 anos de solidão ao lado e disse, caramba, não tenho cabeça para isto. É um livro brilhante que eu li depois, já li 2 vezes ou 3, mas naquela altura, não dava, aquilo era demais para mim. Os livros têm um tempo para ler, para serem lidos? Os livros são lidos de forma diferente consoante a tua idade e a tua experiência. Isso eu tenho a certeza absoluta. Não é a mesma coisa ler os Maias aos 15 anos e ler os Maias aos 52. Sim, de por cima tentam-nos, vou usar a palavra, vai várias pessoas zangadas comigo, impingir os Maias. Mas eu acho ótimo no ensino secundário. Eu não tenho nada contra isso. E aquilo não parece uma leitura, parece uma autópsia. Eu não tenho nada contra isso. Tudo depende do professor que tu apanhas. Se tu apanhares um professor inacreditável,
que consiga dosear o seu programa de Isso ensino. até vê de uma pedra numa calçada. Ora, lá está, pronto. E o entusiasmo do próprio professor é aquilo que vai contagiar a turma, não é? E tu podes ler os Maias e podes ler o Rui Zinc ou a Luísa Costa Gomes, a mesma turma, e procurar, quer dizer, repara, como é que é possível dizerem que os adolescentes não aderem ao Camões? Os sonetos de Camões são sonetos de um homem apaixonado. Um adolescente é, por inerência, uma pessoa apaixonada que todos os dias quer morrer e viver. E aqueles versos até dão um jeitaço. Pronto, na portanto, adolescência. não é? Não lhe está a ser ensinado bem? Não sei se não está a ser. Eu não posso dizer isso. Eu acho que a profissão mais importante do mundo é ser professor. E há pessoas que são professores porque não têm outro remédio, são obrigadas a isso. E portanto é um ato E há outras que burocrático. são por vocação. E se tu apanhares um bom professor, é fundamental saber de onde é que a literatura vem. É fundamental saber que existiram outros mundos, outras maneiras de olhar para os mesmos assuntos. Quer dizer, os livros são o melhor bilhete de viagem que tu podes ter. Olha, o que é que vale a pena ler? Eu tenho sempre uma dificuldade que é, ora eu apanho as promoções das editoras, que é, está a acontecer isto, agora este novo escritor, e há coisas que eu conheço e portanto é muito fácil de lá entrar ou de descobrir, mas falta sempre uma curadoria, quer dizer assim, olha, estes aqui em Porque princípio, estás preguiçoso. se calhar não é? Ah, Achas que é isso? acho. Eu vou à livraria, leio meia dúzia de páginas Mas de há um livro. demasiadas coisas lá, certo? Certo, está bem, mas É eu para pego descobrir. num, como peguei a semana passada, num livro de uma escritora espanhola cujo nome infelizmente não me vai ocorrer, E disseste, este é que é. e o livro chama-se Maus Hábitos e é um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu li 3 páginas, li a contracapa e disse, olha, vou experimentar. Ou seja, sem preconceito. E também sem grande expectativa. Gosto, não gosto, não gosto. Não tem mal. Não vem daí mal nenhum ao mundo. Mas pelo menos estou disponível. Percebes? Mas a quantidade de livros é tão gigantesca, a quantidade de autores é tão gigantesco que Que sorte, hein? Não é incrível? mas a probabilidade da gente ir falhando muitos, não é? E então? Que tinha que... Não te angustia isso? Não me angustia nada, porque eu acho que falhar faz parte do processo. Não é? Não vejo porque que isso seja um problema. Não gostas deste livro? Ok, há outro, olha que bom, há outro. Podia não existir, podia existir só um livro, só existiam 10. A Bíblia. Não é? Só. Pronto. Também é giro de ler. Belíssimo livro. Também é Incrível. Landa Portero é o nome da escritora. Obrigada. Tivemos a ajuda do público. Tivemos a ajuda do público, obrigada. E o livro é maravilhoso, comprem, chama-se Maus Hábitos, é maravilhoso. Só pelo título, ainda não li um parágrafo. Pronto, estás a ver. Às vezes o título faz diferença, voltamos ao princípio da conversa. E lá está como resolver a questão dos títulos, quer dizer, porque um bom título pode obviamente abrir aqui grandes possibilidades de podermos ler mais um livro. Na literatura portuguesa, A literatura portuguesa lê-se tudo, ponto. tudo. Por princípio, eu leio tudo. Por Eu princípio. gosto muito dos escritores de nova geração. Eu também. Pelo- Eu leio pela todos. natureza e... Posso gostar mais de um, posso gostar mais de um livro, também há esta coisa. Os escritores não são regulares. Percebes o que eu quero dizer? Tu Não. pegas tu pegas em todos os livros do Virgílio Ferreira, vou dizer Virgílio Ferreira, ou da Agostina. Bem, na Agostina não é possível porque são todos bons. Mas pegas nos livros de um autor e não são todos bons, não vão todos ser inacreditáveis para ti enquanto leitor, mas podem ser para mim. Aqueles que tu não gostas tanto, se calhar para mim são incríveis. E é esta riqueza que é maravilhosa, não é? Mas há alguns que acertam não sei se no gosto geral ou Estás a falar de quem? no desassossego geral. Estou a pensar, eu gosto muito, por exemplo, do João Torto. Pronto. Eu também gosto de João Gosto Torto. muito de João Torto. E li primeiro algumas coisas mais profundas e afins, e um dia tropecei num policial dele que supostamente. Eu gosto mais das coisas mais profundas e afins. O João fez filosofia e portanto, eu acho esse lado mais interessante. E eu disse: Uou! Alto, espera, há aqui uma porta. E depois voltei aos outros a seguir. Quado eu penso no Gonçalo Melmo Tavares, Jerusalém, por exemplo, eu digo assim: há aqui umas coisas que são extraordinárias, mas tu estás-me a dizer, é preciso decantar. Há aqui uns livros que vão funcionar mais para ti Do que outros, claro, outros normal. menos para ti. Agora, há escritores incríveis, não é? A Luísa Costa Gomes, a Inês Pedrosa, a Tiolinda Gerção, a Maria Teresa Horta,
a Joana Berto, a Dulce Maria Cardoso. Somos muitos. A Tânia Ganho, que é uma escritora incrível e uma tradutora Ainda não li igualmente nada, incrível. nada dela. Tânia, eu sou grande fã da Tânia, confesso. Grande fã da Tânia. Acho que a Apneia é um livro extraordinário e acho que ela fez um trabalho incrível, de facto. É um tema muito difícil, porque é um tema sobre a pedofilia dentro da família, mas é um livro, enfim. Não é quase sempre dentro da família? Sim, estatisticamente também se diz isso, que é quase sempre dentro da família ou próximo da família. Quais são os teus hábitos de escrita? Não tenho. Não tens? Não. É quando... É quando calha. E em qualquer sítio? Escreves à mão? Escreves no computador? Escrevo de qualquer maneira, é como tu quiseres. Estou a Se dizer tiver isto que escrever. que eu agora estou apaixonado por canetas de tinta permanente outra vez e escrever à Eu mão. não trago um caderninho, como a Inês Pedrosa. A Inês traz sempre um livro dentro da mala, um caderninho dentro da mala, e o que ela diz é porque pode surgir-me um romance. Eu acho isto lindo, mas isto nunca daria para mim. Eu não sou esta pessoa. Eu sou uma colecionadora mental e depois escrevo quando escrevo. Pronto. Então, e as ideias não podem escapar-se se tu não tomares uma paciência, nota. não é? Isso é como aquela história do Bob Dylan que vai no carro, não é? E de repente tem uma ideia para uma música e abre a janela e diz lá para cima, supostamente para Deus: agora que eu não tenho papel e caneta? Pronto, eu aceito que quando começo a escrever o que está lá e o que eu perdi. Eu estou numa fase de profunda aceitação de algumas coisas, atenção. Olha, como é que é o momento em que tu decides que o livro já está escrito e que tu tens definitivamente que te livrares dele e entregares para que ele possa ser impresso? É um momento em que começo a escrever outro. Começas antes de entregar aquele? Sim, habitualmente sim. Isso não aconteceu quando terminei As Crianças Invisíveis e eu sinceramente achei que tinha secado, que não havia mais nada para contar. E ficaste com a sensação de E vazio? portanto aquilo andava e não aparecia nada e eu ia ficar órfã de personagens, não é? Ia ficar sozinha. É muito chato ficar sozinho na cabeça. E então percebi que não havia nada, não havia nada, não aparecia nada, não aparecia ninguém, não havia nada, então entreguei o livro. Depois na pandemia surgiu-me uma radialista, a Susana, e eu escrevi-o da meia-noite às 6, assim, de uma assentada, com uma velocidade como nunca aconteceu. Quanto tempo é que demora a escrever um livro desses? Depende. As Crianças Invisíveis eu demorei 4 anos. Mas o da meia-noite às 6 levei uns meses, 3 meses. E é escrever de supetão Estávamos em confinamento. e depois reescrever e reescrever e reescrever e reescrever. Mais ou menos, é. Eu tenho uma coisa muito complicada na minha cabeça que é começo na terceira pessoa, passo para a primeira, depois volto para a terceira. A maneira, quero saber. onde é que está o ponto de vista? Sim, O que significa que se tudo... estou sempre a reescrever. E dá para mudar os pontos de vista ao longo dos capítulos? Às vezes, sim. E aquilo não fica incoerente? Estou a pensar, quer Eu dizer... não sei, terás que ler os livros e depois me dirás se achas que é incoerente ou não. Porque, quer dizer, eu estou agora... Voltamos ao início da conversa. Estavas a falar do homem que vai para Amsterdão e por aí fora. E eu digo que se tu és uma escritora intuitiva e vais fazendo essa quase arqueologia mental, tu corres o risco de chegar ao fim do livro e teres um personagem que exige que reescrevas o capítulo 1 e 2 Pronto, e 3. se tiver que reescrever, reescrevo. Pode ser um trabalho eterno. Pode. Olha, qual é a melhor coisa que um leitor te pode dizer? Gostei do seu livro porque qualquer coisa. Tem que haver um porquê. Tem que haver um porquê. Sim. Porque eu gosto de perceber onde é que as pessoas se encontraram dentro dos livros, onde é que encontraram uma identificação. O que é que lhes acrescentou? Gostei muito do seu livro. Qualquer pessoa me pode dizer isso, não é? Pode ser só simpático. Pode ser só simpático e nem ter lido. Aqui entre nós, não é? Acontece muito. De certeza que acontece muito. Tem que acontecer muito. Está ali uma escritora, vou dizer, gostei muito do seu livro. E tu ficas a pensar assim, bem, não lhe vou fazer 2 perguntas porque obviamente ainda corro o risco da pessoa ficar numa perturbação, não é? O que é que acha deste personagem? E depois de repente quem? Não, foi outro livro que li há muito tempo, já não me lembro do título. Isso era uma maldade. Não era? Portanto, eu agradeço só. Mas isso faz parte da mentira social, também é uma forma de escrita. Claro. Então nós somos uma hipocrisia constante, andante com 2 perninhas. Para mal dos nossos pecados. É verdade. Patrícia Reis, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Quando é que sai o livro? Sei lá.
Ainda não acabei de o reescrever. Já agora, isto era a última pergunta, mas eu tenho mais uma. E a Diz. tua relação com os editores? Porque eu imagino que os editores, na sua cabeça, tenham uns prazos, tenham uma relação Eu com não os. tenho nenhum problema com prazos, Ah, ok? Mas na ficção, felizmente, isso não existe. e portanto pode ser quando for. Pode ser quando for. Na não ficção não é assim, não é? No caso da biografia da Maria Teresa Horta havia um prazo. Mas aí é diferente, porque fazer uma biografia é um trabalho menos romanesco, lá está. Tu vais à procura de fontes e de perspectivas e de ideias Sim, e juntas sim. aquilo tudo. É um trabalho mais jornalístico, se quiseres. Como é que isso se faz? Como é que se faz uma Com biografia? dificuldade, com muita dificuldade. E no caso específico da Maria Teresa, estando ela viva, felizmente, com um sentido de responsabilidade tremendo, não é? Porque há uma linha que tu não podes cruzar. E tu depois mandaste o Eu texto? disse-lhe que ela podia ler, ela não quis ler. E ela não quis ler porque é jornalista. Ah, E isso é muito bonito. Foi a maior prova de confiança de todas. A Teresa, como eu, faz parte daquele grupo de jornalistas que não dá entrevistas a ler às pessoas que entrevistou, claro. não é? Edita e publica. Uhum. E, E é a responsabilidade, sim, e é a porque responsabilidade dos dois, obviamente. neste caso a história é dela, mas és tu que a contas. Sim, mas ela iria sempre, se calhar, ter a necessidade de mudar isto ou aquilo, E não co- é? e- E não quis sujeitar-me sequer a isso, nem a ela própria. E como é que se escreve sobre os lados mais negros ou mais difíceis de admitir da vida de alguém? Com dificuldade, outra vez. Tudo é com dificuldade, caramba, não. É difícil, é difícil. É difícil perceberes a fronteira entre aquilo que podes escrever e o que não podes escrever. Eu não deixei de dizer que a Teresa é uma pessoa que se alimenta do conflito, que é uma pessoa quesilenta, não é uma pessoa consensual. Eu escrevi essas coisas todas. Agora, há maneiras. Tu podes dizer tudo, Jorge. Sim, mas depois há uma dimensão até de intimidade. Claro, e estando ela viva, tens que ter esse respeito redobrado, não é? Sim. E sendo eu amiga dela há tantos anos, o respeito ainda é maior. Portanto, aquilo foi uma missão perigosa. Muito perigosa, mas foi incrível de fazer e eu estou muito contente e, sobretudo, estou muito contente com a reação das pessoas. Se eu conseguir que as pessoas leiam a história da Maria Teresa Horta e voltem à obra dela, para mim está feito. Patrícia, obrigado. Obrigada.